foi para o Nordeste, teve gente que fez viagem internacional. E aí depois desse final de ano aí que teve muita gente que exagerou, a realidade é essa, o povo exagerou, festou e agora os números de Covid estão aumentando. Aí fica-se a pergunta, e aí, a viagem que você programou vai sair ou não vai sair? O que já começou a complicar algumas viagens são os cancelamentos de voo. Pessoas que, por exemplo, vai viajar para outra região, já as empresas estão já cancelando voos, remarcando voos por causa da Covid da H3N2. Sua viagem está confirmada? Veja a reportagem. Aproximadamente 49 voos nacionais e internacionais da Latam serão cancelados e remarcados nos próximos dias. Segundo a companhia, a decisão foi tomada por causa do aumento de casos de Covid e influenza entre a tripulação e a população, o que equivale a 1% dos voos programados pela empresa para o mês de janeiro. A Azul Linhas Aéreas também confirmou que vai fazer o mesmo, como medida de segurança. E a pergunta que os passageiros se fazem agora é: o que fazer? Se o meu voo foi cancelado, eu preciso saber com antecedência para que eu possa me organizar, programar e reprogramar os meus outros compromissos, né? Às vezes a gente está saindo só para uma viagem de passeio, o que não diminui, né, a frustração por não conseguir fazer a viagem. E quando que essa empresa vai poder me atender? Ou se ela não vai mais poder me atender. Então depende da informação que a empresa vai passar para o consumidor. E se o consumidor tiver prejuízos para a remarcação de hospedagem, passeios ou compromissos, a companhia também pode precisar arcar com reembolsos. Ele vai precisar demonstrar isso, né, que houve esse prejuízo, tanto material quanto moral. Ele vai precisar demonstrar isso e ele vai pedir isso no Poder Judiciário, né, esse ressarcimento, face ao cancelamento daquela passagem, daquela viagem. Mas o consumidor precisa demonstrar isso com provas, né? Por mais que a obrigação da empresa, né, a responsabilidade da empresa seja objetiva, né, ela tem o dever de prestar o serviço. Ela não prestou, já gera um dano. Mas mesmo assim o consumidor vai precisar demonstrar isso por provas. Em nota, a Azul Linhas Aéreas informou que vai precisar remarcar alguns voos por causa do aumento expressivo de afastamentos médicos entre os funcionários, que chegou a 400% só em janeiro. E disse ainda que os passageiros impactados estão sendo notificados e recebendo a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E quando é o passageiro que se contamina ou desiste da viagem por causa da pandemia, também existe negociação. Ele precisa entrar em contato com a companhia e informar nessa situação e pedir a remarcação dessa passagem ou pedir a devolução do valor. Em casos de outros imprevistos, onde os passageiros precisem aguardar o próximo voo, como aconteceu recentemente em Maringá, que várias pessoas ficaram quase um dia inteiro esperando informações e remanejamento, o Procon reforça que a empresa é responsável pelas despesas geradas por todo esse transtorno. Passou de 4 horas de espera, o consumidor tem direito à alimentação e, dependendo do caso, do horário, à hospedagem. A empresa precisa arcar com tudo isso, né? Isso vem acontecendo. Mas caso o consumidor não consiga, ele pode acionar o Procon até antes dessas 4 horas, né? Se ele não tem a informação do que aconteceu e do que vai acontecer. Porque o que aconteceu a gente já sabe, o voo foi cancelado. Mas quando que eu vou poder embarcar? Porque eu preciso reagendar os meus compromissos, eu preciso dar uma satisfação para quem está me aguardando. A ANAC também recomenda aos passageiros que acompanhem as datas e demais informações dos voos pelas plataformas digitais das empresas aéreas e que segue acompanhando os casos de qualquer doença respiratória entre pilotos, comissários e funcionários do setor aéreo. Tá aí, então, é um alerta, né? E principalmente a gente faz a reportagem para orientar as pessoas aqui da nossa região, que tem muitas pessoas que não viajaram ainda, mas já compraram o seu passeio, por exemplo. Tem muita gente que ainda vai para o Nordeste, tem pessoas que não viajam na virada do ano, viajam no Carnaval, tem gente que viaja entre janeiro e fevereiro, tem gente que pega aquela antes de começar as aulas das crianças, né? Eles pegam aquela semaninha antes ali para fazer a viagem. Então fique de olho, tanto no seu voo, você que vai de avião, como também para você que vai aí para algum resort,
para você que vai viajar de navio, porque os navios estão parados, mas os navios, aparentemente, na semana que vem, vão voltar a rodar aqui no país. Então, fique de olho. Por quê? Deixa eu falar com vocês aí, porque a situação é o seguinte, a gente falou mais ou menos de voo, mas, por exemplo, tem gente que comprou viagem para o Nordeste. Aí lá no Nordeste, o bicho está pegando também, não é só aqui em Maringá, não. Lá o bicho está pegando também, porque a turma também exagerou lá no final do ano. Só que já tem algumas cidades lá do Nordeste que tem decreto. Que, por exemplo, você comprou uma viagem para um resort lá, aquele all incluso, que você pode comer tudo, você pode beber tudo que já está pago na tua conta. Só que se você chegar lá no Nordeste, lá no restaurante que está o all incluso, e tiver uma determinação, e aí? Está proibido, por exemplo, você comer no self-service. Então aí você queria uma coisa, você vai ter outra. Entendeu? Vai ser fechado o restaurante em tal horário, entendeu? Ou vai ter algumas restrições. Então, é bom você acompanhar certinho a sua viagem, para na hora que você chegar lá, falar assim, caramba, eu achei que eu ia descansar e eu tô mais estressado ainda. Então, vê certinho aí, beleza? Para você não passar dor de cabeça. Agora vem comigo que tem um recado.